Fala, povo santo! Fala, meus amigos! E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Você achou mesmo que os vídeos tinham acabado? Não. Estou aqui com vocês e vou continuar, vou permanecer até Jesus me permitir. Gente, que alegria ter vocês aqui mais um dia. Vocês acharam que eu tinha esquecido de vocês, né? Mas não. Esse tempo pascal, olha, que coisa linda. Para mim, é a solenidade mais bonita da Igreja Católica. Não tem jeito. O tempo pascal é um tempo reflexivo, um tempo de introspecção, oração, é um tempo de alegria, não é? Por quê? Porque Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, não é, meu irmão? Ele ressuscitou, acredite. Esse é o nosso tema de hoje. E por que eu trouxe esse tema? Muitas pessoas, muita gente desacredita. Mesmo sendo católico, não acredita que como que uma pessoa vai vencer a morte. Como isso pode acontecer? Isso é impossível. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. E por isso esse tema aqui hoje. Mas antes de tudo, antes de a gente começar a conversar e tudo mais, vamos começar, é claro, né? Com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá. Eu falei, né, que o tríduo pascal, esse tempo pascal, é o mais bonito da Igreja Católica. É claro, e vamos lá do início. Quinta-feira Santa. Quinta-feira, todo mundo acha que é a missa de lava-pés, mas não. É a ceia do Senhor, a última ceia, onde tudo ali, estava preparado e Jesus deixou de exemplo. Para o quê? Nós estarmos em união, em igreja. E que quem come da carne e bebe o sangue, permanece nele. E ele se fez pequeno diante dos discípulos. Os discípulos nunca imaginariam que alguém ia lavar os pés deles. E foi logo quem que lavou? Jesus. Com um ato de amor, com um ato de humildade. E é assim que Jesus acabava, vamos botar aí o termo, quebrando. Porque ninguém nunca imaginava que Jesus ia poder fazer aquilo, cara. Como que Jesus, o Salvador, lavar meus pés? Não existe. Como isso? Tanto que Pedro fala, não fala? Não, Senhor, eu não sou digno que tu desamarre minhas sandálias. Mas Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro cai em si. Opa, calma aí que eu tô falando com Jesus. Não é assim. E aí, depois da Quinta-feira Santa, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, depois da ceia do Senhor. Ele é preso, porque ele foi traído por Judas. Com o quê? Um beijo. E Jesus fala, como Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo? Quantas vezes nós estamos traindo Jesus com as nossas ações? Judas sabia o que ele estava fazendo, mas a ganância, a inveja era muito maior. A vontade de pecar era muito maior. E ele não fazia isso cair por terra. E como que a gente traz Jesus muitas vezes e nós não percebemos? Com um beijo. Falando, Jesus, eu te amo, tu sabes do meu coração. Mas aí lá por trás, tá pecando, tá faltando a missa, tá julgando o irmão, tá levantando falso testemunho, não honra o teu pai, não honra a tua mãe. O que adianta, meu irmão? Jesus conheceu o teu coração, mas você não fazer por onde,
conhecer o coração dele. Não adianta de nada, meu irmão. E aí Jesus é preso, espancado a noite inteira, cuspiram na cara dele, levantaram um falso testemunho falando que ele estava mentindo, falando que ele estava falando blasfêmias. E aí Jesus, muito sábio. Eu sempre assisto aquele filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e aconselho você aí de casa assistir também, que aquele filme, além dele ser muito, como eu posso dizer aqui pra você, além dele instruir muito, ter um conteúdo muito belo, você pode assistir 100 vezes, que eu te garanto que todas as vezes você vai ter um sentimento diferente. Todas as vezes que você vê aquele filme, você vai ter uma sensação diferente. E ali, a partir daquele filme, você também começa a entender o que foi o sacrifício de Jesus, o que é a Sexta-feira Santa. Porque não foi brincadeira. Não é brincadeira tudo que vivemos, tudo que participamos. Tudo tem um propósito. E aí, meus irmãos, uma frase que eu nunca me esqueço é que Jesus responde o sumo sacerdote, falando que ele ensinava, que ele não levantava falso testemunho, não levantava blasfêmias, só falava a verdade. E o povo escutava, eles queriam. E se ele tinha alguma coisa para acusar Jesus, ele trouxesse as pessoas. Aí o guarda foi e deu um soco na cara de Jesus. E aí ele falou, é assim que tu respondes o sumo sacerdote? Jesus falou, se eu respondi mal, me mostra que. Agora, se eu respondi bem, por que me bate? Jesus quebra, não quebra. Jesus deixa reflexivo. Ele quebranta o coração. E aí na Sexta-feira Santa, que é onde Jesus é crucificado, pelo meio da cruz, ele redimiu os nossos pecados, pela morte e ressurreição, ele nos trouxe a vida eterna. Ele nos deu a chance de viver, de sair do poço. E por que, meu irmão, você continua nesse poço? Você não acredita que todo o sacrifício que Jesus fez, carregou a cruz, ele apanhou, ele foi flagelado e crucificado, a pior forma de morrer. A pior forma de morrer naquela época, meu irmão. E nós muitas vezes fazemos com que o sacrifício de Jesus seja em vão por nós. Nós não acreditamos que ele morreu e ressurgiu para nos salvar. Ele falava que ele ia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. A promessa se cumpriu. Todos achavam que era o templo, aqui matéria, mas não, era o templo carnal. Era o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E nós não preservamos o nosso corpo muitas vezes. A gente deixa Jesus de lado e fazemos com que o sacrifício dele na cruz seja em vão. E aí vamos lá para o Sábado Santo. Que nossa, que missa linda. Que missa linda. É claro que a celebração da Santa Cruz, o beijo da cruz era também muito lindo, mas o Sábado Santo não tem igual. Nós renovamos o nosso batismo. Nós ali gritamos, aleluia, hosana, hosana. Nós ali, naquele momento, nós estamos no ápice da alegria, porque foi quando Jesus venceu a morte. E isso aqui caiu por terra, porque ele ressuscitou para nos salvar. Ai, Júlio, mas por que o tema é acredite na ressurreição? Acredite que Jesus ressuscitou. Por que, meus irmãos? Nós não acreditamos muitas vezes nisso.
Ou se acreditamos, deixamos que as coisas do mundo tape, cubra isso. E que nem Tomé nós não acreditamos que ele ressuscitou, que todo esse sacrifício não foi em vão. E nós só vamos acreditar, nós só queremos acreditar quando nós tomamos a pancada. Ou quando nós tocamos. Tomé era assim. Ele só acreditou quando tocou na chaga de Cristo. Está aqui em João 19. João 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos teriam fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhe a eles: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se ao ver Jesus. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles o vento do Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes dos pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os tiverdes, lhes serão... Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado de Dimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos disseram: vimos Jesus, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos os sinais dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, eu não acreditarei. E aí, meu irmão, Jesus disse para ele: põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Jesus falou para ele: feliz é aquele que crê sem ver. Então, meu irmão, seja feliz. Acredite que Jesus ressuscitou por causa de você. Nós não precisamos tocar nas chagas para acreditar. Isso tudo está aqui, Ele nos deu a vida. Ele morreu para nos dar a vida. Então, meu irmão, vamos fazer com que esse sacrifício valha a pena. Se a sua quaresma você não cumpriu com os preceitos, você não cumpriu com as coisas, meu irmão, ainda é hora de mudar. Ainda é tempo de mudar, meu irmão. Então acredite nisso. Muito obrigado, tá bom? Fica com Deus. Vamos estar aqui, hein? Não vamos deixar cair. Não vamos desistir. Porque o Senhor morreu por nós. E Ele ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Um beijão e fica com Deus, hein?